gravado nos independentes estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que hasteia a bandeira do Império. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. E se você for incentivar alguém, não diga você consegue, diga eu duvido. Eu sou o professor Fernando Machado e a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e como diria Dom Pedro, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Foi o primeiro, como eu não sei, eu tô casado. Foi o primeiro grito dos excluídos. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, para realizar aqui mais um episódio do nosso podcast Direito do Mato. É uma satisfação enorme contar com você aqui, ter a sua presença, ter a sua companhia. Agradecendo igualmente ao Paulo, que nos auxilia nesse projeto, comandando essa equipe com 16 funcionários. Estamos com corte de pessoal. Não, já aumentou. É 12? Não, então contratamos mais 4. Agradecendo também a Unigran, que gentilmente nos cede toda a sua estrutura para proporcionar que esse conteúdo de qualidade e atualizado chegue até a sua residência, o seu trabalho, o seu carro, para que nós possamos fazer parte da sua vida. E por isso, para que você fique conosco, nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Nós estamos presentes lá no Facebook, no Instagram, tanto quanto ausentes no Twitter, mas procurando por Direito do Mato, você nos encontra. Se quiser mandar um agradecimento, uma mensagem, uma sugestão, pode mandar um direct para a gente ou no nosso e-mail, direitodomato@gmail.com. Além disso, também estamos em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, etc. e tal, e especialmente no Orelo, que é a plataforma que remunera o produtor de conteúdo, né? Então você ouvindo a gente pelo Orelo, você acaba contribuindo com essa obra do Senhor. Eu tive uma ideia de marketing, que será que dá certo? Você mandar aí um abraço, um feliz aniversário para alguém? Eu me recordo que lá em Amambai, na Rádio Jornal de Amambai, você Amigos para Sempre, você podia ligar para dar os parabéns, mandar um abraço, um recado para alguém. Podemos testar, né, no Direito do Mato, né? Você, o nosso ouvinte, manda um abraço para alguém no próximo episódio, né? Seria interessante, né? A gente pode fazer uma coisa que não combinamos com o Paulo, a pessoa mandar por áudio para a gente pelo Instagram e a gente coloca para tocar no meio do episódio. Exatamente, né? Pois é, né? Sem combinar aqui com o nosso produtor. O nosso produtor que lute, né? Nós vamos descobrir se é possível essa parte ainda. Então, se você quiser, então vamos lá. Se você quiser que o seu áudio ele seja ouvido, correio elegante, um correio elegante aqui, aquela mensagem oferecimento bonita que você quer. Com os auspícios da Rádio Jornal de Amambai, né? Então você manda aqui o seu áudio, que o Paulo ele vai dar um jeito, não sabemos como ainda, de colocar o seu áudio mandando um abraço, mandando aqui uma dica, uma pergunta, o que você quiser, desde claro que não falte com respeito com ninguém, que preserve a integridade moral deste podcast da família tradicional brasileira. Inclusive do Paulo. Inclusive do Paulo. Especialmente do Paulo. Mande seu áudio, deixa a gente ouvir a sua voz também. E também, se você quiser adquirir essa nossa tão desejada caneca do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Você pode mandar um direct lá que nós damos informações maiores sobre preço e também em relação a envio. Só que corre lá que aqui nossas canecas estão em edições limitadas. Limitadas ao nosso orçamento. Então, a gente só manda fazer mais quando acaba. Música limitado, pô. E começando então mais um episódio de Direito Mata, a gente vai fazer aqui de novo um giro de notícias, selecionando aqui notícias bem relevantes para a gente fazer aquela discussão dentro do universo jurídico. E começando, nós temos como mecânico de trens deve escolher entre adicionais de insalubridade e periculosidade. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a impossibilidade de um mecânico da Ferrovia Centro-Atlântica
sociedade anônima receber de forma acumulada os adicionais de periculosidade e insalubridade. Com a decisão, ele deve optar, na fase de liquidação da sentença, pela parcela que entender ser mais favorável. Na reclamação trabalhista, o mecânico alegou que na função de mantenedor estava exposto não apenas ao perigo, mas também a agentes insalubres. O juízo de primeiro grau entendeu que era possível o pagamento dos adicionais de forma acumulada por se tratar de fatos geradores distintos. De acordo com o laudo pericial, o mecânico se expunha a graxas e óleos lubrificantes, o que caracteriza a insalubridade. A relatora no recurso de revista da Centro Atlântica, ministra Maria Helena Malman, explicou que o TST, no julgamento de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que o artigo 193, seu parágrafo 2º, da CLT, que veda a acumulação dos adicionais, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos, foi recepcionado pela Constituição Federal. Olha, por mais que a ministra tenha falado que pacificou já esse assunto em um recurso repetitivo, acho que isso aqui ainda era uma coisa que dava discussão em alguns tribunais regionais do trabalho, porque ainda você tinha alguns juízes que concediam de forma acumulada esses adicionais. E aí toda hora o TST tinha que... Se tem um novo recurso de revista, toda hora. Inclusive, eu vi uma decisão de um dos TRTs em que permitia a acumulação. Porque considerou que a atividade lá ela era perigosa e insalubre ao mesmo tempo pelo mesmo fato gerador, e aí considerou. Então, questões como essa nos tribunais regionais fazem com que o Tribunal Superior precisa resolver a questão de uma hora para outra. Definitivamente, não de uma hora para outra. Eu acho que até faz um pouquinho de sentido aquele começo de discussão, porque o artigo 193, parágrafo 2º, ele tem uma redação que, de fato, não dá para você concluir no primeiro momento se realmente o cara tem que escolher ou não periculosidade ou insalubridade. Até a redação do artigo 193, parágrafo 2º, que a ministra falou, ela é assim: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Realmente, aqui te dá uma margem de interpretação, né? Mas como assim? Eu posso escolher a porcentagem que é mais vantajosa para mim, ou eu tenho que escolher ou um ou outro? Aqui o primeiro ponto que nós temos seria uma diferença, de certa forma, singela em relação à periculosidade e insalubridade, né? Aquela atividade que é considerada perigosa é aquela atividade que ela, a qualquer momento, ela pode, ou melhor dizendo, que ela coloca a vida ou a integridade do trabalhador a um risco extremo. Sobretudo, por exemplo, aqui quando a gente fala em risco mesmo de morte, né? Agora, risco de vida ou risco de morte, né? Eu sei que melhor risco de vida, né? Risco de vida, né? Para todo mundo entender, porque o certo é morte. Exato. Então, nesse caso, a diferença seria que no caso da insalubridade, você não há um risco extremo. Contudo, há uma exposição deste empregado a fatores físicos, químicos, biológicos ou associação destes fatores que eles vão paulatinamente prejudicando a saúde do trabalhador, né? A insalubridade ela pode acarretar doenças, né? Problemas respiratórios, problemas auditivos, quem trabalha em locais muito barulhentos, quem trabalha em locais em temperaturas extremas, muito frio, muito calor. Então, isso vai fazendo mal à saúde da pessoa. Mas não que ela, de repente, está trabalhando e pode morrer. A periculosidade, não. Você está trabalhando, faz manutenção em rede de alta tensão. Qualquer descuido, um cabo que pega em você, você toma um choque de 9.000 volts, você vai morrer na hora. Então, essa é a diferença entre insalubridade e periculosidade. E o interessante é que a Constituição, ela coloca a necessidade de pagamento com adicional às atividades perigosas, insalubres e penosas. Só que até hoje, desde 88, nós não temos uma regulamentação do que é uma atividade penosa. Nós temos algumas atividades penosas regulamentadas, mas não temos uma regra geral de penosidade, né? Então, tem atividades que são penosas, que são aquelas atividades extenuantes, extremamente cansativas. Estafantes. Né? E aí, em virtude disso, pagaria-se um adicional. Mas não tem lei regulamentando, e o próprio TST já falou, ele não pode criar lei, então ele não pode estipular um adicional. No caso da insalubridade, ela depende necessariamente de um laudo, que vai ser elaborado aí por um engenheiro de segurança do trabalho, que vai definir ali quais são, ou outro profissional
específico que vai definir ali quais são os fatores de exposição de risco. Então, inclusive, ele vai definir se é uma exposição em grau grave, moderado ou em grau mínimo, o que vai impactar também no valor do adicional, que vai ser de 40%, 20% ou 10% sobre a remuneração do trabalhador. Sobre o salário mínimo. A insalubridade incide sobre o salário mínimo. E essa é uma das diferenças entre a periculosidade, né? A periculosidade é um adicional único de 30% sobre o salário, né, do empregado. E a insalubridade é um adicional de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Então, dependendo se a pessoa ganha mais que o salário mínimo, vamos colocar no exemplo mecânico de trens. Aposto que o mecânico de trens tem um salário acima do mínimo. Ele deve, porque é uma atividade de determinado conhecimento e etc. e tal. É regulamentado por lei. Então, nesse caso, ele provavelmente, na hora de receber, ali da liquidação da sentença, como fala a juíza, ele deverá optar pelo adicional periculosidade. Isso que eu achei criativo, parte da segunda turma, eles falaram que a escolha vai cair na liquidação de sentença. Só que daí eu fico pensando o seguinte, e se nessa mesma sentença tiver o reconhecimento de um outro tipo de verba, onde esses adicionais acabam incidindo sobre ele? Será que vai prejudicar essas verbas? Por exemplo, a hora extra. Hora extra vai incidir sobre o valor da hora, mas o adicional insalubridade nunca passa do salário mínimo. Então, esses adicionais só vão ajudar, na verdade, o adicional periculosidade. Então, acho que seria o 13º, então, que eu poderia falar. Outras verbas que poderiam incidir sobre o 13º, só que daí... o aviso prévio. Só que aí que tá um negócio. Férias, FGTS. Até para chegar a esse ponto, só para discutir se ele vai ter que escolher um ou outro, eu fico pensando, e as outras verbas? Será que o juiz ele vai ter que também, vamos dizer assim, se privar naquele momento de fazer a incidência completa para saber o valor, por exemplo, dessas verbas? Eu achei muito criativo essa parte aqui de falar que a escolha vai cair na liquidação de sentença. Porque ele faz a interpretação conforme parágrafo 2º, né? Que porventura lhe seja devido. Então, vai olhar se é devido e vai comparar o que é melhor, ele escolhe. O nosso mecânico de trens aqui vai escolher. Falar em mecânico de trens, Dourados foi aprovado um projeto de ferrovia, vai ressuscitar a ferrovia em Dourados, agora vocês vão poder voltar a andar de trem. Se vocês forem carga, né? Se for gente, não. Se eu estiver ouvindo isso em 2035, talvez ainda seja uma novidade. Talvez lá a gente já tenha o nosso trem. Nosso velho trem do Pantanal, né? Nós já tínhamos, né? Tanto que Itaú é distrito, tem gente morando lá, porque lá era a estação de trem de Dourados, né? Mas já não tem. Mas tudo bem, eu mudei de assunto sem dever aqui. MP-MS confirma nepotismo indireto e recomenda exoneração em ladário. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul identificou a prática de nepotismo indireto no âmbito da Prefeitura de Ladário e recomendou ao prefeito da cidade que exonere o servidor público irregularmente nomeado. De acordo com o inquérito civil instaurado pela 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, o esposo de uma das vereadoras do município foi nomeado para exercer o cargo de diretor-presidente da Fundação Municipal de Turismo de Ladário. Para o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, foram privilegiados interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. A recomendação prevê o prazo de 10 dias para que sejam tomadas as providências cabíveis e comunicadas à 5ª Promotoria de Justiça. Para quem não conhece Ladário, Ladário é uma cidade cercada de Corumbá por todos os lados. Uma das cidades mais antigas, né, do Mato Grosso do Sul, né? Então vamos lá. Aqui nós trabalhamos com o conceito então de nepotismo, né? A palavra, como diria o Cortella, né? Nepotismo vem de nepotes, né? O Cortella sempre traz ali o conceito, a etimologia, a origem etimológica do termo, né? Então a palavra nepotismo vem do termo nepotes do latim, que significa sobrinho, e faz uma referência a uma época em que muitos religiosos da Igreja Católica, muitos bispos, eles acabavam tendo filhos, considerando o celibato
do religioso, ele não poderia apresentar o seu filho para a sociedade como seu filho, então apresentava sempre como algum sobrinho que tinha vindo de alguma província do interior da Itália e viria morar em Roma, né? Um filho inoficioso. Exato, e vinha ali, né, inclusive para exercer alguma função também na estrutura da Igreja Católica, mas isso fica para um outro momento um pouco mais histórico. Mas daí vem a palavra, então, nepotismo, que é privilegiar algum parente utilizando-se da estrutura da administração pública. Mas isso tende a não acontecer no Brasil, né? Eu acho que Não, aqui no Brasil quase não há. No Brasil nós trabalhamos isso sempre naquela chamada a ficção jurídica, né? Então a gente precisa tentar encontrar alguns exemplos, porque no Brasil quase não ocorre nepotismo, né? Vou achar só em Ladário. Só em Ladário. Por isso que virou notícia, né? O nepotismo, ele... Na verdade, assim, o nepotismo, quando ele é direto, ele já quase nem é notícia mais, né? Aí, quando acontece um caso de nepotismo indireto, é que ele se torna notícia, né? O que seria o nepotismo direto? O nepotismo direto é quando a própria autoridade nomeante, ela vai nomear para um cargo um parente seu. Aí, o nepotismo, interessante dizer que no Brasil ele não tem lei que fala sobre nepotismo. Nós temos uma súmula vinculante do STF, que é a súmula 13, que traz ali a caracterização do nepotismo. Nós não temos uma lei que diz o que é nepotismo. Então, é o STF que veio e trouxe o conceito de nepotismo lá na súmula 13, que vai dizer... Vinculante? Súmula vinculante 13. Tem força de lei, então. Que vai dizer assim, configura nepotismo, nomeação de parentes consanguíneo, por afinidade, vai trazendo ali até a terceira geração em relação a cargos na administração pública. Perfeito. Esse é o nepotismo direto. Ocorre que no Brasil... quando se pensa em algum tipo de irregularidade, o administrador público tende a ser bastante criativo. Então, no Brasil, começou a ocorrer o chamado nepotismo indireto, que pode ser, inclusive, o chamado nepotismo cruzado. O que seria o nepotismo cruzado? Quer nos explicar, professor Vinícius? Nepotismo cruzado é uma espécie de troca de favores, né? Como se nós estivéssemos ocupando... determinado cargo público de direção que tem esse poder de nomeação, e eu falo assim, se você nomear um parente meu, na sua repartição, eu nomeio um parente seu na minha repartição, e a gente fica nessa troca aqui de favores, um faz sorrir o outro. É mais ou menos isso. Que é uma prática que acaba sendo bastante comum. Você poderia pegar o exemplo aqui que é vereador, né? São vereadores aqui. Um vereador nomeia como assessor a esposa do outro e a outra a esposa do outro. E aí... Correto, né? Poderia se ocorrer entre vereadores ou entre qualquer cargo, mas só para... ou até mesmo em poderes ou entes da federação distintos. Você identifica que houve... eu sou do governo federal e eu tenho o meu correligionário político em um cargo na esfera estadual, eu nomeio para um cargo em uma fundação federal e ele nomeia em determinada empresa pública estadual. Então você tem o chamado nepotismo cruzado. Tem um ponto interessante também que se refere ao nepotismo. Aqui no caso ficou evidente aqui que a pessoa que foi nomeada, ela foi nomeada única e exclusivamente com o intuito de privilégios pessoais. Então certamente foram analisados aqui algumas provas que mostravam que essa pessoa ela não tinha condições ou não tinha razões que justificassem a sua nomeação. Ele não teria capacidade técnica, de alguma maneira, de ser diretor-presidente da Fundação de Turismo. A pergunta que se faz mas então significa que a pessoa tem que ter alguma qualificação para exercer algum cargo dos chamados cargos de livre nomeação e exoneração? Não necessariamente que a pessoa tem que ter uma qualificação específica, até porque, como o próprio nome já diz, é um cargo de livre nomeação e exoneração. O que ocorre que em algumas situações fica tão visível que aquela pessoa não tem condições de exercer aquela função e que tendo ela uma relação direta com algum agente político, você consegue comprovar que houve uma situação de nepotismo. Vamos dar aqui um exemplo. Imagine que nessa fundação de turismo,
que fosse que o esposo da vereadora, o esposo, né? Que o esposo da vereadora, ele tivesse formação... O mecânico de trens. Ele... Vou seguir um exemplo aqui. Mecânico não digo, mas que ele tivesse sido aqui, que ele tivesse formação em turismo, que ele tivesse especialização em gestão de políticas públicas, que ele tivesse experiência em uma fundação estadual também. Então, nesse caso, perceba, o fato não é que ele ser esposo da vereadora que o inabilita para a função. Tivesse sido gerente da CVC durante um tempo. Correto, né? Ele foi ali... Já vendeu pacote turístico. Então, já fez muitas viagens, né? Então, assim, se essa pessoa tivesse o mínimo de qualificação possível, eu acredito que não seria. Até porque, se a gente for pensar, o Ladário também não tem tantas pessoas assim a ponto de ter uma oferta muito grande de candidatos para o cargo, né? Não tem assim a mão de obra, né? Ladário deve ter ali uns 200 anos quase, mas acho que a população é pequena, né? Não sei dizer quantos, mas não deve ser muito grande. A maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul fica ali entre os 30 e 40 mil habitantes, né? Eu acho que não chega a isso. Então percebo que, nesse caso, possivelmente ele não tinha nenhum predicado para ocupar o cargo de diretor da fundação, motivo pelo qual ficou evidente que a sua nomeação foi unicamente em favorecimento à vereadora. Então, aqui a gente poderia concluir, por exemplo, que a vereadora ela poderia ser líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o que demonstra uma relação de maior proximidade ainda, né? Então, por isso ficou configurado aqui, então, que houve o nepotismo cruzado. Deixa eu aproveitar uma fala aí do Fernando, que ele falou sobre não ter uma lei que regulamenta sobre o nepotismo. E até a gente meio que não pode ter, de fato, uma lei. Se a gente for ter uma lei, o melhor sentido seria, pensando em constitucionalidade, é uma lei, em regra, vedando. Até porque, se você pega algumas decisões do STF, ele até que admite, em situações como o Fernando está falando, assim, excepcionalíssimas, que você pode pegar alguém, desde que preencha todos os requisitos. Como essa a pessoa ideia, tem uma formação, experiência e tal. E outra coisa, esses casos de livre nomeação, eles têm uma característica muito forte, que é a ideia da confiança, né? E tem aquela lógica, você, em teoria, pelo menos você confia mais em quem é mais próximo. Só que uma coisa que impediria, um argumento, vamos dizer assim, que impediria ter uma lei regulamentando nepotismo no Brasil, é que o Brasil é uma república. E república, ele é baseado na ideia da impessoalidade. E nepotismo, ele é um privilégio. E deixa eu dar uma de Cortella agora. Privilégio, como é que é? Privado, legis, lei. Então, privilégio é justamente você usando a lei para conceder benefícios a particulares. Então, seria antirrepublicano. A gente chama um nível altíssimo hoje desse podcast, né? Estou orgulhoso de fazer Cortella duas vezes já, dessa bancada. Eu vou achar alguma coisa para... Uma das... Eu tenho que procurar até o final. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Outro ponto aqui, uma das exceções em relação ao nepotismo é a nomeação para cargos considerados cargos políticos. Então, não é nepotismo se a autoridade nomeante nomear o seu parente para um cargo político. O que seriam os cargos políticos? Aqueles cargos diretamente ligados à estrutura do Poder Executivo. Por exemplo, os ministros de Estado, secretários de Estado ou secretários municipais. Então, aquele exemplo que quase não ocorre aqui no Mato Grosso do Sul, o prefeito, que ele é proprietário rural ou médico e proprietário rural, prefeito do pequeno município ali do interior, e nomeia a sua esposa para secretária de assistência social, porque ela já tem um trabalho reconhecido ali, organizando o chá beneficente do Lions, do Rotary, do pessoal, e aí nomeia. Nesse caso, o prefeito pode nomear a sua esposa como secretária de assistência social? Pode, por quê? Porque o cargo de secretário é considerado cargo político. E o próprio STF, ele trouxe o nepotismo na súmula 13, mas depois ele meio que modulou esse efeito e disse, não, mas para cargo político não se aplica. Então o próprio STF, ele trouxe o conceito, mas depois ele flexibilizou em relação a cargos políticos. Ele pode mudar de ideia dependendo de quem for o político também, não é? O STF segue aquela linha, né? A opinião é minha e se precisar eu mudo, né? Uma coisa que nesse caso é que está na fase do inquérito civil ainda. Sim, então é uma recomendação para que seja mudado o diretor-presidente da fundação. Em 10 dias haja essa mudança.
Caso não faça, provavelmente, então, o MP vai ingressar com a ação civil pública, né? Então, até aqui, se ele mudar até aqui, não aconteceu nada, tal, tá tudo bem. Se ele insistir ali, provavelmente terá uma ação civil pública e, às vezes, dá uma reparação de danos. Poderá surgir danos coletivos, sei lá. Falar em ressarcimento do que ele recebeu até então. Ele trabalhou, aqui, né? Aqui é um ponto interessante. Exatamente. Nesses casos, uma eventual ação civil pública, ela poderia estipular uma multa em virtude da violação da moralidade, mas não necessariamente ocorreu um enriquecimento ilícito ou um dano ao erário. Por quê? Porque se ele efetivamente cumpriu a sua função, trabalhou, exerceu, então não houve prejuízo ao erário, porque ele recebeu a sua remuneração e trabalhou, e não houve enriquecimento ilícito, porque o que ele recebeu foi como contraprestação ao seu trabalho. Então não existiria um ressarcimento em relação à remuneração que ele recebeu, mas poderia vir uma multa em relação à violação do princípio da moralidade lá do artigo 11. E normalmente é uma multa altíssima. Sim. Essa multa é revertida em prol da sociedade. Só que não. E para o prefeito, ele pode sofrer também as consequências ou de uma improbidade administrativa ou até crime de responsabilidade, dependendo do quão sangue nos olhos está o pessoal lá do Ministério Público. Ou o presidente, né? A gente está fazendo, sem querer fazer mau juízo dele, mas ele pode mostrar, né, ao longo do trabalho dele que houve um acréscimo aí no turismo de Ladário. Sim. Né? Vai falar, eu posso não ter a formação que vocês desejam, mas meu trabalho demonstra que eu... e às vezes nem... Só porque reabriu da pandemia já voltou o turismo. Lá em Ladário fica o batalhão de infantaria, né? Infantaria lá em Ladário, né? Informação desnecessária aqui. Não, para incentivar o turismo. Não Aí fica o pessoal Marinha, quer ver não lá. fica Ladário, a sede da Marinha? Corumbá, né? Corumbá? Corumbá. É que é do lado, né? É ali próximo, mas Ladário, salvo ao engano, redor, né? fica ali o... Virando a quadra, né? Não, é que Ladário, ao redor de Ladário só tem Corumbá. Se você é um dos nossos ouvintes aí, integrante da força, né? Do Exército Brasileiro ou de alguma outra força militar e puder nos confirmar a informação. Selva. Mas salvo engano, um braço forte, mão amiga, né? Exército Brasileiro. A infantaria é aço. Mas nos confirme aí se realmente o batalhão de infantaria fica lá em Ladário. Mas vamos lá, passando para a próxima notícia. Homem casado que mantinha relações com outras 5 deve indenizar ex-amante. A 5ª Câmara de Direito Privado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A Câmara de Direito Privado deve ser a mais interessante lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque deve aparecer de tudo, né? Manteve a condenação um homem de indenizar uma mulher com quem se relacionou, mas sem contar que já era casado. A reparação por danos morais foi fixada em R$10 mil. Na ação, a mulher afirmou ter conhecido o réu em 2014 pelas redes sociais. Em julho de 2019, eles iniciaram um relacionamento e teriam assumido compromisso monogâmico, com, abre aspas, exclusividade, confiança e que inclusive permitiria manter relações sexuais sem as respectivas proteções. Porém, 3 meses depois, a autora descobriu que o namorado era casado havia anos com outra mulher. Além disso, ela também descobriu que ele mantinha outras amantes. Inclusive, a autora conhecia uma delas pelas redes sociais. Nos autos, o réu confessou que mantinha simultaneamente relacionamento com outras 6 mulheres. A história acabou exposta no Twitter e viralizou meses depois por meio da hashtag Bacurau11. Isso porque o homem teria levado a esposa e todas as amantes ao cinema para assistir ao filme Bacurau, um ótimo filme, gente, em dias e locais diferentes, o que não seria verdade. Por causa dessa exposição feita nas redes sociais pela autora da ação, ela acabou sendo processada na esfera criminal por injúria e difamação. O caso encontra-se na 2ª instância do Judiciário Paulista. Ao TJ de São Paulo, o réu alegou não ter havido qualquer dever de fidelidade, mas apenas encontros sexuais com a autora. Ele pediu a procedência da reconvenção, afirmando que a autora, diante da repercussão nas redes sociais, teria tido a intenção de prejudicá-lo, abusando da liberdade de expressão. Entretanto, em votação unânime, o TJ de São Paulo manteve a sentença. Isso é muita força de vontade. E pouca criatividade, né? Levar para assistir o mesmo filme. Ou o cara é muito fã, porque é um bom filme, Bacurau. Eu não assisti. Pô, é um ótimo filme, é tipo um terror brasileiro. Não assisti também. Eu não gosto de terror. Normalmente filme brasileiro é um terror, né? Mas... Não, isso é muito bom, cara. Pior que isso é muito bom mesmo. Pior.
Então ele assistiu 6 vezes o 6 vezes. o filme Bacurau, é claro, né, em dias e locais diferentes, né? Não, quem disse isso foi a ex-amante. Ele nega essa questão de ter feito isso. Talvez a Cês tenha desconfiado quando ele passou começar a repetir os diálogos. A acompanhar os diálogos, né, em tempo real. Ela desconfiou que ele talvez já tivesse assistido aquele filme. Eu acho que vai acontecer Ou isso chegou agora. no cinema, ela atende e falou assim, de sempre? É verdade, né? É verdade. O que eu acho interessante nessa notícia é que aqui a gente tem uma coisa até um pouco inusitada, porque a gente já trouxe alguns casos aqui em relação à ideia da amante. A gente já falou aqui em episódios passados, se você quiser conferir é só dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube e no Orelo. A gente falou sobre a amante no direito previdenciário, né? A gente falou sobre aquele caso lá de Maracaju e outras situações, mas a gente nunca falou da perspectiva da amante. Aqui ela ganhou. Já diria Marília Mendonça, amante não tem lar, né? Porém, ela tem direito à indenização em caso de exposição indevida, né? Pode ser que não tenha lar, mas ganhou 10 mil. Aqui houve uma relação de confiança, ela entendeu que existia uma relação estável, né? Teria com ela assumido um compromisso monogâmico, com exclusividade e confiança, o que inclusive permitiria manter relações sexuais sem as respectivas proteções. Então, por parte dela, o cara deixou a entender que ela era única, né? O que daria segurança dela se relacionar de forma livre, sem proteção nenhuma, tal, colocando inclusive a sua saúde em risco. Aqui um ponto importante para que a gente possa separar é que não há uma invasão do Poder Judiciário em relação ao Instituto da Família, o Instituto do Direito de Família do Casamento. O Poder Judiciário aqui ele não se ateve às questões do concubinato, do casamento, não se ateve. Ele se ateve ao quê? A uma quebra da expectativa, na confiança legítima da autora. Agiu de má fé. Que se sentiu prejudicada, lesada, constrangida, humilhada por uma situação de que o homem, ele mentiu para ela, né? A levou, inclusive, certamente a ostentar ali um possível relacionamento que ela acreditava ser legítimo, e ele todo o tempo utilizando de má fé e mentindo para a autora da ação. Uma reparação de R$10 mil. É um valor razoável para que ela possa recomeçar. Eu acho até razoável porque tem outras 5, né, agora, né? É verdade, né? Poderíamos ter aqui um litisconsórcio ativo, né? Todas ingressando contra ele, né? Aí seria interessante, né? E a questão da esposa daí, porque perante a esposa há o dever de fidelidade segundo a lei, né? Exato. E a esposa aqui, ela ingressaria no polo passivo ou no polo ativo? Não, a esposa a cor namora aqui, né? Acho que é a da mais traída de todas, né? A primeira traída, e eu não sei se continua casado, se ele ainda está casado. Essa pessoa é muito boa. A esposa entraria como terceiro interessado. Eu acho no caso desinteressado. Eu acho que ela também pode estar processando, mas numa ação de divórcio, eventualmente, esse cidadão aqui. Pode ser. É justamente essa questão aqui, não tem nada a ver aqui com o direito de família, mas simplesmente com a prática de um ato ilícito que causou dano moral. Você inicia-se qualquer relação, né, prescinde da boa-fé. E numa relação que necessariamente aqui não é jurídica, seria um namoro, mas a maneira como ele conduziu isso acabou por prejudicar a pessoa, né? E ainda colocando talvez em risco a própria integridade e a incolumidade física dela, o que fez jus aqui a reparação. Não que a pessoa não possa ter vários relacionamentos, mas desde que sejam consentidos. Não é isso? Pois é. Então, dando continuidade, próxima notícia é: após dias sem comida, só com água e cerveja, resgate é comemorado com churrasco. Eu gosto muito do título dessa notícia, porque tem uma cara de ser sumatogrossense o título dessa notícia.
E assim, ó, pai e filho, junto com o piloto de um barco alugado, ficaram perdidos no meio do rio Paraguai, em pleno Pantanal sul-mato-grossense, por 2 dias, sem alimentação, podendo contar apenas com algumas garrafas de água e latas de cerveja. Em relato ao jornal, o filho, um empresário local de 41 anos, contou que costumavam fazer todos os anos um grupo de 12 pessoas da mesma família já havia se organizado para essa pescaria anual, dividindo em pequenos grupos e se encontrando em um barco-hotel da região. Aí no dia 17 de agosto, ao tentarem retornar ao hotel, seu pequeno grupo acabou se perdendo. Segundo também relatou, o piloto responsável pelo barco quis voltar um pouco mais cedo do que os outros grupos e no caminho de retorno acabou pegando a saída errada, andando com o barco até o combustível acabar. O empresário destacou ainda que o piloto não conhecia a região. Quase 48 horas depois, os 3 foram resgatados por um avião usado pelo Corpo de Bombeiros. Aqui me lembrou uma questão que eu sempre ficava refletindo quando assisti o Globo Repórter, que dizia assim, né? Aqui o Globo Repórter pisou num local onde o homem jamais colocou os pés, totalmente inexplorado. E para isso contamos com a ajuda de um guia que conhece bem a região, né? Eu sempre fiquei pensando, né? Mas alguma coisa não tá batendo, né? Nessa chamada aí do Globo Repórter, né? O guia era mulher. Pode ser. Ele está sendo muito literal daí. Mas aqui o guia não conhecia a região, né? O cara chegou e falou, você conhece a região? Confia no pai, pô. Pegou a saída errada. Ela errou no rio. Em vez de pegar... porque normalmente o rio é de mão única, né? Ele pegou para que lado? Agora, como é que ele conseguiu errar? Mas vamos lá, né? Acho que é no afluente. Em vez de ir para um lado, foi para o afluente e não quis falar que não sabia onde estava, foi andando. Vamos uma hora, eu vou achar. E acabou a gasolina. E o duro é que o rio, quando acaba a gasolina, você só vai para um lado, né? Você não tem exato, né? Não tem muito para onde ir, né? Mas dependendo da quantidade de cerveja e água eles estavam no rio, nunca ia acabar, né? Pelo menos tinha cerveja para dar a caloria ali diária. Mas vamos lá, professor Fabrício. Qual é o Instituto do Direito Civil que nós aprendemos no primeiro ano do curso de Direito, mas quase nunca utilizamos, que se aplica neste caso? Uns 40, mas vamos pegar aqui mais ou menos. Lá no começo do Direito Civil, no primeiro semestre da faculdade, estudando pessoa natural, a gente fala do nascimento dela, né? Depois chega num momento muito especial e esperado, que é falar da morte da pessoa. Então tratamos da morte real, da morte presumida, com ou sem declaração de ausência, e também lidamos com um instituto chamado comoriência. Moriência é o ato de morrer, né? Co é morrer junto. Então seria a morte simultânea. Quando 2 ou mais pessoas morrem... Podia citar Cortella. Segundo Cortella... Chegou no momento, não falou, pô. Você perdeu a oportunidade, hein? Minha parte de Cortella aqui, poxa vida. Tá meio parecido com o Cortella, né? Meio gordinho, com eu barba, sou né? o gordo barbudo aqui da história. Tá próximo. Moriência Mas vamos seguir aqui. Então, a morte simultânea. 2 ou mais pessoas... Imitou o Faustão de novo, né? Não, já não foi o Faustão. Não foi. Sei lá. Sempre acabo com o Faustão. 2 ou mais pessoas vêm a óbito no mesmo momento, não necessariamente na mesma situação. Aí, nesse caso, não é possível precisar quem é o primeiro moriente, né? Quem precede o outro no ato de morrer. Porque se eu sei quem morreu antes, quem morreu depois, então não for morte simultânea. Isso acontece muito em acidentes aéreos, de carro e etc. Quando a equipe de socorro chega, já está todo mundo morto e não tem como saber quem morreu antes e depois. Mas para que serve? Para que serve a tal da comoriência? Porque o Código Civil lá no artigo 8º só vai falar isso. Isso é comoriência, tá? E todo aluno pergunta, daí que eu tenho que saber quem morreu antes e depois? A questão é quando um é herdeiro do outro, a questão de saber quem morreu antes ou depois, digamos que tivessem morrido aqui, a família e etc. e tal, nós teríamos herdeiros recíprocos, no caso do casal, né? Por exemplo, os cônjuges, eles são herdeiros recíprocos. Tem a questão da ameação. Então, quando um dos cônjuges morre, faz-se o inventário e a partilha, passa a parte para os herdeiros necessários, entre eles o cônjuge e digamos, os descendentes,
e depois o cônjuge sobrevivente, aí no caso viúvo, vindo a falecer, faz-se a partilha daquele. Então, imaginamos que num acidente o casal está viajando, ocorre o acidente, um morre na hora, o outro morre 1 hora depois. Necessariamente eu tenho que abrir um inventário para quem morreu primeiro, inventário para quem morreu depois, fazer a sucessão de um para o outro para depois passar para os demais herdeiros. Na morte simultânea, então, eu considero que ambos estão pré-mortos, então eu faço direto para os demais herdeiros, sem fazer essa sucessão hereditária nesse caso. Então economiza trabalho na morte simultânea. Essa é a finalidade. Então eu não preciso também saber que eles morreram exatamente no mesmo momento. Para a comemorência, basta eu não saber precisar quem morreu antes. E isso a equipe de resgate lá, os médicos, quando o corpo foi para o IML, eles vão falar que morreram juntos e tudo, pela certidão de óbito é possível saber isso. Então é um instituto que vai trazer daí reflexo lá no direito das sucessões, na última parte do direito civil, que é a última coisa que o aluno vai estudar na faculdade, aí vai chegar no 10º semestre, eu acredito que é no 10º semestre, ainda, o professor de direito civil, você lembra que vocês estudaram comoriência? E o aluno fala, então, agora a gente vai usar ela. Aí tem essa ligação, então essa é a finalidade aqui. É utilizado por demasia somente nesses casos. Então tem que ter um desastre na família para a gente usar como oriência. Daí a escassez, então, dos exemplos que nós temos. Aqui fizemos uma retomada do primeiro ano do curso de Direito, né? Eu tenho vantagem que eu retomo ele todo ano, né? Então... Amanhã é quinta-feira, né? É dia de TBT, né? Então a gente faz um... Eu retomo o primeiro TBT, ano da faculdade todo Direito ano. Civil, parte geral. Então vamos para a nossa última notícia do dia. Gol é condenado a pagar maquiagem, manicure e depilação de funcionárias. Comissárias de bordo receberão indenização de R$ 220 por mês. A Justiça do Trabalho condenou a Gol Linhas Aéreas em uma ação coletiva movida pelo Ministério Público do Trabalho, relativa à exigência de apresentação de suas empregadas mulheres com maquiagem, sem fornecer qualquer auxílio ou indenização para isso, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que participou do caso como assistente. A sentença é de primeira instância. A sentença prevê que a Gol forneça gratuitamente às suas empregadas conjunto de maquiagem previsto em seu código de vestimenta e apresentação pessoal, bem como custeie procedimentos estéticos como manicure e depilação. A empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mensais a cada empregada aeronauta, excluindo parcelas anteriores a 21 de setembro de 2015 e a contratos de trabalho rescindidos até a data de 21 de setembro de 2018. Também ficou estabelecida a indenização por dano moral coletivo no importe de ao menos R$ 500 mil, sob a argumentação de que a conduta da empresa ensejou a discriminação de gênero e a minoração salarial feminina. Aqui é interessante do direito do trabalho, a primeira coisa nessas ações coletivas aqui, eu tenho uma crítica quanto a esses danos morais coletivos, porque eles nunca voltam para a coletividade que eles estão protegendo. Esses danos morais vão para algum órgão do próprio Ministério Público, utilizados no fomento, não sei do que, do Ministério Público tal, e etc. Mas a coletividade que eles estavam protegendo, no caso as aeronautas, as comissárias de bordo, não vão ver parte desse dinheiro. Não vão ter a parte desses R$ 500 mil, se é que vai pagar por ser uma decisão de primeira instância. Mas essas ações coletivas aqui pelo Ministério Público do Trabalho, elas são possíveis dentro na Justiça do Trabalho, cuja finalidade do Ministério Público aqui é justamente tutelar os direitos dessas coletividades, e zelar, em nome de todos os trabalhadores ali que estão sendo, de certa maneira, desprestigiados ou com seus direitos aqui, segundo a indenização de minoração salarial feminina. Isso aqui que eu fiquei pensando, será que não... Eles até estipularam datas aqui, mas eu fiquei pensando, será que já não havia uma negociação coletiva no sentido de falar, olha, não vamos conceder essas determinadas parcelas, ou vamos conceder, ou foi uma coisa que o Ministério Público identificou e falou assim, vamos propor essa ação coletiva nesse sentido? Aqui eu acredito que 21 de setembro seja prescrição. Talvez a ação tenha sido proposta em
21 de setembro de Mas eu acredito. 2020. Mas eu acredito que isso aqui seja Aqui. já tenha sido uma coisa E debatida. contratos de trabalho rescindidos até a data de 21 de setembro de... porque daí dá a prescrição do direito de trabalho do... Os 2 anos para ingressar Os com 2 a ação anos, e os né? 5 anos dos direitos para de retroagir. quem tem o vínculo e quem não tem, né? Então, acho que aqui as datas é em relação à prescrição do direito de trabalho, né? A bienal Sim, e por Por quinquenal. isso essas... Não, o que eu digo é esse assunto provavelmente já deve ter sido debatido alguma vez em uma negociação coletiva. É Né? provável, mas é que, assim, me chamou a atenção, interessante esse argumento da discriminação de gênero que causa redução salarial. Porque realmente, se eu for fazer analisando aqui, eu faço mais ou menos o seguinte cenário. Se somos convidados, Karine e eu, para frequentar determinado evento, ainda que um evento que exija uma vestimenta diferenciada, um evento mais formal, eu farei o quê? Eu colocarei a roupa que eu já tenho, com o calçado que eu já tenho, vou utilizar vou tomar banho com um sabonete e um shampoo que eu já tenho, Que tá ali, né? No que box. tá ali, né? Estou pronto. Nada vai mudar, né? Se Karine for para o mesmo evento, ela precisará eventualmente adquirir uma nova roupa, porque Precisará. ela vai adquirir uma nova roupa, porque a mulher não quer tirar 2 fotos em eventos com a mesma roupa. Ela vai até um salão, ela vai gastar com maquiagem, com cabelo, e ela terá um gasto muito maior. Projetando essa situação no contrato de trabalho, ocorre então essa redução salarial, porque o homem ele precisa tomar um banho e pentear o cabelo. Aí ele vai com aquele cabelo do rapaz que trabalha lá na companhia aérea, aquele cabelo com gel, né? Pronto. Agora a mulher precisa de maquiagem, precisa de outros procedimentos estéticos, os quais ela precisa custear então com a sua remuneração. Por conta disso, a exigência do Código de Vestimentas da empresa acaba caracterizando uma rescisão, uma redução salarial indireta da mulher. Achei muito interessante esse argumento. É uma decisão judicial que pode impactar também em outras atividades que exijam o uso de maquiagem, tal, uma vestimenta, porque não é exclusividade de comissária de voo ou de bordo de voo. Não é exclusividade dessa. Lá em Mumbai nós chamamos de aeromoça. É aeromoça ainda. Lá no Aeroporto Internacional de Mumbai. Ainda não teve essa atualização. Mas lembro que quando... Aqui é a aeronauta. Aeronauta é o sindicato, é todo mundo, né? Que fala empregado aeronauta. A Queiroz tinha o executivo, não sei se ainda tem esse ônibus executivo para Campo Grande, tinha rodomoça. Servia refrigerante, salgadinho. Servia uma tubaína e um coquito, né? Esse era o executivo da Queiroz, né? Era uma coca pequenininha e um salgado, né? Mas tá mas bom. Você pagava mais caro por isso, mas Exato. ele não parava 37 vezes no caminho. Agora, uma questão que esse tipo de decisão tem que ser muito bem pensada, já que a finalidade é evitar discriminação de gênero aqui, se isso não pode ser um tiro no pé. Porque a companhia pode muito bem pensar, então é muito mais fácil eu contratar um homem, e o salário é mais barato, do que contratar mulher que eu tenho que pagar R$220 a mais. Se isso não vai acabar por prejudicar, diminuir o número de comissárias de bordo e ter mais comissários de bordo. Porque em se tratando de uniforme, a empresa ela pode obrigar o funcionário a utilizar desde que ela forneça o uniforme. Isso ela fornece para todo mundo. Que é o que ela fornece. Agora, no seu código de vestimenta, então ela exigia alguns cuidados além. Aí a ação, sem dúvida, deve ter analisado aqui em relação àqueles cuidados que eram inerentes ao contrato de trabalho, daqueles cuidados que extrapolavam o contrato de trabalho, porque você exigir do seu funcionário que ele se apresente devidamente asseado ao ambiente de trabalho, mas uma exigência regular. Veja só, se a companhia aérea exigir, por exemplo, que os comissários, homens, apresentem sempre barbeados, né? Sim, barba, todo dia tem que se barbear, se afeitar direitinho, então pode colocar no custo aqui da remuneração a indenização da lâmina de barbear. Com a lâmina e como é que é o que usa? Eu não Presto uso barba. Presto barba. Né? Espuma de barba, não sei o que e tal. Fiz um jabá. O professor Fernando faz a barba todo dia, então
Ele deve saber. Eu já há muito tempo que eu não uso essas coisas. Dá a possibilidade também, né? Porque né, para evitar a discriminação de gênero. Então, agora, a segunda instância, provavelmente a sede da Gol é no Rio de Janeiro, São Paulo, é no Brasil. Então, o TRT de alguma das regiões aqui, ele vai analisar isso em sede de recurso para chegar até o TST, né? E vai ser uma peleia grande, porque o valor sendo pago hoje, 220 para cada comissária, não é muito. Pago todo mês no salário. Agora, o problema é que ele tem 5 anos retroativos para pagar isso, provavelmente com correção de juros. Aí se torna muito. Então, e claro, aí vem aquelas questões também, a pessoa comprovar que efetivamente teve aquele gasto, são situações muito complicadas aqui para mas pensando em maquiagem, eu não sou um expert, mas R$220 mensais para a pessoa que se maquia todo dia para ir trabalhar, eu não sei se está fora da realidade, pelo pouco que eu sei de maquiagem. Não, eu também não tenho conhecimento sobre maquiagem. Porque eu tenho... No máximo eu uso uma base para uniformizar a pele, assim, um pouco de brilho, mas nada mais do que isso. Então, mas eu acredito que esse valor seja adequado. Eu sou pai de 2 meninas e ser casado com a minha esposa, então o que me aproxima de entender de maquiagem é a convivência. Vamos aguardar aqui, quiçá no episódio de 2 anos de aniversário, nós possamos atualizar, dar um F5 aqui na notícia da Gol e trazer aqui a informação nova. Como é que ficou na segunda instância o julgamento, né? Até colocar F5 aqui, 2 anos. Então, tá aí um julgado bem interessante para vocês irem também acompanhando. Pessoal, chegando ao fim, então, mais de um episódio de Direito do Mato. Fica aquele agradecimento por você estar acompanhando sempre o nosso projeto. O agradecimento ele ganha um plus se você já deixar um like aí no nosso vídeo no YouTube. Agradecemos também de novo a Unigram, a ajuda do Paulo, que faz esse podcast ter aquela qualidade ímpar que nós temos aqui. E também, mais uma vez, a você que nos acompanha. Reiteramos aqui o pedido para que você nos siga em nossas redes sociais, compartilhe com os amigos, baixe e ouça o aplicativo pelo Orelo, porque ele remunera esses humildes professores que gravam este podcast. E lembrando do nosso novo programa de marketing aqui, você pode mandar um recado para o seu amigo, amiga, cônjuge, colega, companheiro. Então você pode mandar aqui o seu recado, seja por áudio, seja o seu recado escrito, que nós vamos fazer aqui. Nós vamos publicizar o seu recado aqui e o Paulo já está pensando em como fazer isso. Maquiados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.